Fala turma, tudo bem? Aula inaugural desse canal com o propósito de poder trazer para você, aluno de pré-vestibular, aulas gratuitas de qualidade sobre física. Legal? Matéria tão temida aí pelas provas de vestibular para você que vai prestar engenharia, medicina ou qualquer outro curso e você quer garantir uma boa pontuação na prova. Então estamos aqui com uma parceria com o Estúdio Amplifica, nosso Vitinho, cameraman aqui, dá oi aí, Vitinho. Então, ele vai estar acompanhando todas as nossas gravações e vamos lançar um vídeo por semana dando uma aula básica, uma aula de um conteúdo especial para você que vai prestar um vestibular de qualidade. Bacana? E me chamo Willy Nakada, eu sou engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da USP, já tenho alguns anos de formado e decidi abrir esse canal para poder compartilhar com vocês o conhecimento, poder trazer para vocês a minha experiência também dando aulas de física em cursinhos por mais de 4 anos aí. Bacana? E hoje nós vamos falar sobre um dos conceitos básicos que com certeza vai cair na sua prova de vestibular esse ano. Esse conceito é sobre velocidade média. Legal? Isso aqui vai ser a nossa aula número 1 do nosso curso. E o que significa ter a velocidade média? Ela é uma grandeza que ele vai medir a rapidez de um corpo. Conforme o próprio nome ele diz, velocidade, ele vai medir a rapidez com que um corpo ele percorre de um ponto A para um ponto B, de uma cidade como São Paulo até o Rio de Janeiro. E quanto tempo ele demora, com qual rapidez com que ele percorre esse percurso. E essa grandeza que vai determinar na física, ele vai se chamar velocidade média, e a gente vai aprender a calcular esse conceito nessa aula. E para poder ilustrar de uma forma mais prática, eu sei que tem professores que gostam de explicar teorias e fórmulas, eu gosto de contar uma história. E uma história prática, imagina uma situação em que você tem um cara chamado Matheus, e o Matheus ele ele sai de casa todos os dias às 7 horas da manhã para poder ir trabalhar. Então ele sai às 7 horas da manhã e ele pega um busão. Não sei como é que chama na cidade que você está me assistindo nesse vídeo agora, mas em São Paulo chama busão ônibus. Ele sai de casa às 7 horas da manhã e chega no trabalho dele às 8h30. Legal? Então ele demora mais de 1h30 para chegar no trabalho. E aqui em São Paulo é comum, tá, gente? Senão isso para mais, na verdade. E aí ele começou a se questionar, né? Qual que é a velocidade, qual que é a rapidez com que eu tô indo da minha casa pro trabalho? Então ele dá uma pesquisada ali pela internet que a distância da casa pro trabalho seria de 15 quilômetros. Bacana? Nessa situação, pessoal, como é que a gente conseguiria calcular a velocidade média que o Matheus ele demora da casa para o trabalho dele? Seria da seguinte forma. Nós vamos pegar, e o Vitinho já vai colocar na tela aí, que a fórmula da velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Já vou traduzir esse monte de letras esquisitas. ΔS significa qual que é o percurso que ele demorou para andar até chegar a um certo ponto. E ΔT ele vai significar quanto tempo ele demorou para chegar no seu destino final. Ou seja, é quanto andou, ΔS, sobre quanto tempo ele demorou, ΔT. Bem simples, né? Então, se a gente for falar realmente de fisiquez, ΔS seria variação de espaço, ΔT seria variação de tempo. Mas na prática, o que vai ser? Quanto ele andou sobre quanto tempo ele demorou. Bacana? Então guarda isso para você que vai ser muito mais fácil, muito mais simples para você entender. Nesse caso desse exemplo, por exemplo, Matheus, quantos quilômetros ele andou? Ele andou 15 quilômetros para chegar no trabalho dele. E ΔT seria quanto tempo ele demorou? Ele saiu de casa 7 horas da manhã e chegou a 8h30. 8h30. Ou seja, ele demorou 1h30. Pegando esse parâmetro 15 quilômetros em 1h30, qual seria o cálculo da velocidade média? Seria pegar esse 15 e dividir por 1,5. E o resultado daí, mostra na tela da aula, daria quanto? 15 sobre 1,5 daria 10 km por hora. Nesse ponto da aula, eu gosto até de pegar esse resultado. Eu sei que muitas vezes, como vestibulando, a gente tem o costume de fazer o quê? Isso eu digo porque eu já prestei vestibular também, já sei o lugar de o que vocês vão fazer. Ah, pronto, errei o exercício, acertei o exercício, próximo exercício. Né? Não é assim? A gente faz exercícios aos montes. Mas o ponto é, eu como professor agora, eu gosto de parar para analisar esse resultado e ver o que esse resultado significa, né? Eu alcancei o resultado 10 km por hora. O que esse resultado quer dizer? Quer dizer que em 1 hora ele está andando 10 km, consequentemente em 2 horas ele andaria quanto?
andaria 20, em 3 horas andaria 30 km por hora, em 30 km e assim por diante. Vamos pegar o exemplo de uma bicicleta, por exemplo. Pesquisei aqui, a velocidade de uma bicicleta está entre 15 a 20 km por hora. E o Matheus, para chegar no trabalho dele de ônibus, naquele congestionamento, ele tá levando uma velocidade de 10 km por hora. Já percebe que já é menor do que se ele fosse de bicicleta, por exemplo. Então, nesse caso específico, a velocidade média desse percurso que ele demora para chegar no trabalho já chega para a conclusão de que se ele optasse por ir de bicicleta, seria até mais rápido, né? Porque a velocidade de bicicleta com ciclovia sem trânsito nenhum já seria muito mais eficiente do que esse percurso específico. Bacana? Já vimos aqui um ponto prático sobre para que serviria, né, esse conceito na prática. Então vamos lá. Conceito. Velocidade média é igual ΔS sobre ΔT. Então decora isso aí. Quanto ele andou sobre quanto tempo ele levou. Bacana? Fechou? Então vamos lá, turma. Cara, sobre velocidade média, pessoal, vamos entender o seguinte. Nós temos diversos conceitos que a gente poderia abordar, mas a proposta desse canal é a gente poder trazer os principais de um tópico específico e ver como é que ele cai na prova, legal? E aí eu separei aqui quais são as 4 coisas que são essenciais para você saber sobre esse conteúdo. Primeiro tópico, então, unidade da velocidade. A pergunta é, como é que você vai saber a unidade que você vai usar sobre velocidade? Às vezes, nós temos como resultado quilômetros por hora ou metros por segundo. Talvez esses são as unidades que você mais ouviu dizer, não é? Talvez metros por segundo, talvez metros por minuto. Mas qual você vai usar? Vamos retomar o caso do Matheus. Ele demorava... No percurso de 15 quilômetros, ele demorava um tempo de 1h30. Então, observa, nós adotamos como distância quilômetros e tempo em horas. E aí, logicamente, como a velocidade média é distância pelo tempo, nesse caso ele vai sair quilômetros por hora. Então, qual que é a conclusão? A unidade que vai sair da velocidade é sempre as unidades que você for utilizar de distância e do tempo. Então, trouxe alguns exemplos para ficar mais simples de você entender, para você sair dessa aula sem dúvida nenhuma. Digamos que um móvel ele percorre 50 metros em 2 segundos. Bacana? Como é que se calcula? 50 metros dividido por 2 segundos, isso dá 25 o quê? Metros por segundo. Por que eu utilizei essa unidade de metros por segundo? Porque na distância já tinha utilizado a unidade metros e na unidade de tempo já tinha utilizado segundos. Bacana? É simples assim. Outro exemplo. Uma formiga andou 10 centímetros em 5 segundos. Legal? Como é que você faria isso aí? 10 centímetros em 5 segundos daria 2 centímetros por segundo. É simples. Então, tudo depende do seu parâmetro de entrada para você calcular essa função, né? Então, você sempre observa a não colocar apenas o número, mas também a unidade. Principalmente se a sua prova ela for uma prova dissertativa, porque a unidade vai ser importante até para a pontuação da questão. Segundo tópico, é como utilizar a velocidade média para calcular o tempo de percurso ou o deslocamento de um móvel. Vamos para um exemplo, fica mais fácil de entender, digamos assim, né? Vamos pegar, por exemplo, que uma velocidade ela já é dada de um exercício. Eu peguei um exercício aqui bem simples, bem didático. Ele fala assim, sabendo que uma formiga ele anda a uma velocidade de 3 km por hora, esse 3 km por hora, peguei da internet, né? Vocês me perdoem se esse número estiver errado aqui. Mas uma formiga anda a uma velocidade de 3 km por hora e para percorrer 1 km, quanto tempo ele leva? Então perceba, eu não te dei uma distância e um tempo para calcular a velocidade. Eu te dei a velocidade e a distância e agora eu quero calcular o quê? O tempo. É um cálculo reverso. Então vai estar colocado aí na tela que, já que a velocidade é distância pelo tempo, nós podemos colocar esse tempo que está no denominador é essa parte de baixo da fração, e nós podemos colocar do outro lado da equação. Ele fica como? Que a distância é a velocidade multiplicado pelo tempo. Então olha aí, se nós queremos saber a distância, é apenas eu pegar a velocidade do corpo e multiplicar pelo
tempo. 50 km por hora em 2 horas. Andou quanto? 100 km. É só você multiplicar um pelo outro. E aí, nós podemos pegar também essa velocidade média e jogar na parte de baixo da equação. E aí a equação fica da seguinte forma que está aparecendo aí para você. O tempo ele vai ser o deslocamento dividido pela velocidade. Bacana, né? Então uma das formas de você saber o tempo de percurso é você pegar a distância e dividir pela velocidade desse móvel. Então vamos aplicar agora nesse exercício que nós estamos analisando. A formiga percorre uma distância de 1 km a uma velocidade de 3 km por hora. Segundo a equação que a gente demonstrou, o tempo ele é o quê? A distância dividido pela velocidade média. Qual que é a distância? 1. Qual que é a velocidade média? 3. Então vai ficar como? 1 sobre 3. 1 sobre 3... horas, né? É um número bem estranho, né? 1/3 de hora. Só que a gente pode converter isso, por exemplo, para dar uma resposta em minutos, para ficar mais um número redondinho. Por exemplo, a gente percebe que 1 hora são quantos minutos? 1 hora são 60 minutos. Então colocamos nessa equação 1/3 de 60. E aí fica 60 dividido por 3, dá quanto? 20 minutos. Então olha aí, ficou um número mais redondinho. Então a gente pode, com uma simples equação, dada uma velocidade média, calcular distância ou tempo a partir dessas equações que eu mostrei para vocês agora. Bacana? Essa aula já está ajudando você a poder aprender mais, aprender melhor? Pô, já deixa um curtir aí nesse vídeo, já se inscreva nesse canal, divulga aí para os seus amigos, estão prestando também uma prova. Não guarda esse vídeo só para você, né? Compartilha aí com seus amigos. Tenho certeza que vai ser bem bacana, né? Eu gostaria de ter tido esses vídeos quando eu prestei a FUVEST. Terceiro e penúltimo, velocidade com pausas ao longo do trecho. Então vamos resolver o seguinte exercício agora. Um carro, ele faz uma viagem de 100 km a uma velocidade de 25 km por hora. Porém, ele faz 2 pausas ao longo desse percurso de 30 minutos cada. E o exercício ele vai te perguntar: qual que é a velocidade média final desse carro? Novamente, nossa, mas ele já te deu essa velocidade, né, de 25 km por hora. Então por que está calculando a velocidade média do trecho? Por qual razão? É por conta dessas pausas que ele falou. Essas pausas de 30 minutos cada, eles fizeram o que com o tempo do percurso? Ele fez com que fossem 2 de 30 minutos, ou seja, ele demorou o quê? Ele demorou 1 hora a mais do que o previsto. Isso compromete a velocidade média final para a gente calcular, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer da seguinte forma. Então a gente vai calcular o tempo que ele levaria sem essas pausas, legal? Então eu tenho uma distância de 100 km a uma velocidade de 25 km por hora. A gente acabou de aprender como é que calcula o tempo, não é? Como é que faz isso? Pega a distância de 100 divide por 25 km por hora. 100 dividido por 25 vai dar quanto? 4 horas. Então, se ele não fizesse pausa nenhuma, a viagem toda seria de 4 horas. Mas ele acaba fazendo 2 pausas de 30 minutos, logo o tempo total ele vai ser de 4 horas mais essas 1 hora. Vai ficar quanto? Vai ficar 5 horas o tempo total. E aí, o exercício ele te perguntando qual que é a velocidade média final desse percurso. E aí nós pegamos o seguinte, né? É aquela fórmula básica de velocidade média que a gente acabou de calcular. A velocidade média é o quê? Quanto ele andou sobre quanto tempo ele demorou para fazer esse percurso. Quanto ele andou? 100 km. E agora, qual que é o tempo total? Contando com essas pausas. 5 horas. Ou seja, 100 dividido por 5... isso vai dar como resultado 20 km por hora. Vamos fazer uma comparação, vai. Qual que é a velocidade do carro? 25 km por hora. É um Fusca, né? Não sei como é que... Eu peguei esses números só para ser mais simples ali. Mas perceba que essa velocidade já mudou para 20, já ficou bem mais baixo por conta desses pequenos intervalos que foram feitos. Bacana? Então esse é um exercício que é feito quando você tem esse tipo de questão. Quando um trem ele para numa estação por determinado tempo, quando uma pessoa ele demora um certo tempo para começar um movimento, coisa assim, então você acrescenta esses tempos a mais dentro do cálculo da velocidade média. Fechou? Qualquer dúvida aí, comenta aí no YouTube também, que eu vou procurar responder vocês. Então é isso, pessoal. Esse vídeo já está bastante longo. Eu tentei abordar as principais tópicos, principais pontos de uma questão de vestibular que cobra sobre velocidade média. Tentei pegar aqui conceitos práticos sobre essa grandeza e poder mostrar para vocês que isso pode servir para
Uma vez que você atinge o resultado, você pode parar naquele resultado e refletir, poxa, será que esse número que caraca, um carro com 1.000 km/h, pô, será que faz sentido? Então eu queria encorajar vocês assim a pegar esse resultado e avaliar, pô, será que esse resultado faz sentido? Porque só de você bater de olho no contexto e no valor que você está obtendo, você já pode perceber, cara, acho que não faz sentido nenhum, acho que eu errei alguma conta lá atrás, né? Você não precisou ir numa alternativa ou coisa assim, você já percebe porque tu já criou uma intuição, uma sensibilidade para aquele número. Legal? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de velocidade média. E se você gostou dessa aula, novamente, deixa seu curtir, compartilha com seus amigos. Eu tenho certeza que vai ser um projeto bem bacana daqui para frente. Bacana? Então eu vejo vocês na próxima aula e tchau!